E hoje eu quero falar um pouco, um assunto um pouco polêmico, né? Jesus pagou os dízimos, os apóstolos pagaram os dízimos, eles devolviam o dízimo, Jesus e os apóstolos devolviam o dízimo. Então vamos ver a que conclusão nós chegamos. Se você olhar aqui em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz o seguinte: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar seu nome, comereis o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for tão comprido, que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelha, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir tua alma. Come-os ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Aqui é um dos dízimos, porque na realidade não tem tempo de eu falar no vídeo tão pequeno, mas havia o dízimo, que é esse aqui, né? Havia o dízimo que era para levar para abençoar os levitas, né? Para eles comerem, também para os órfãos e para as viúvas, e para manter o templo. Mas todo dízimo era requerido daquelas pessoas que trabalhavam, né, que trabalhavam com a terra e com gado. É os que plantavam, e então eles tiravam o dízimo daquilo que escolhia da terra, e aqueles que, os pecuaristas, eles tiravam o dízimo do gado, do fruto das vacas, das ovelhas, né? Então, aí que seria as pessoas que estavam para poder dar o dízimo. Então, o que acontece? As primícias também, eram as primícias da terra e primícia do gado. Um trabalhador braçal que trabalhava aí, recebendo dinheiro, né, que já tinha dinheiro naquela época, eles não tinham que dar o dízimo daquilo que recebia. E isso, nós aprendemos que o dízimo começou antes da lei. E é verdade isso. Abraão deu o dízimo, né? Jacó, a gente não tem assim uma referência que fala que ele deu o dízimo, mas tem que ele propôs, ele fez um voto a Deus de dar o dízimo. Era voto. Não era também uma coisa obrigatória, não. Não era obrigado. Antes da lei acontecer, de surgir a lei de Moisés, o dízimo foi dado pela vontade própria da pessoa. Abraão deu dízimo, não foi do que ele tinha, não. Abraão deu dízimo dos despojos da guerra, do que eu tinha ganhado na guerra. Ele não deu dízimo, pelo menos não fala que ele deu dízimo das coisas que ele tinha, não, dos bens dele, não. O dízimo foi uma vez só que ele deu, e foi voluntariamente, e foi também dos despojos de guerra. Isso é que nós temos certeza, é isso que está escrito. Tá bem? Então, mas Jesus viveu no tempo da lei. O dízimo já tinha se tornado lei, né? Então havia uma necessidade de pagar o dízimo. E a Bíblia fala que Jesus cumpriu toda a lei.
E ele cumpriu realmente. Jesus não deixou de cumprir nada da lei, ele cumpriu tudo. Mas Jesus, para poder cumprir a lei, ele tinha que dar o dízimo. Ninguém discute a profissão de Jesus. A profissão de Jesus era carpinteiro. Tanto pelo costume daquela época, dos filhos seguir a profissão do pai. Nós sabemos que José era carpinteiro, pai adotivo, né? Mas é que criou Jesus. E Jesus ia seguir, a tendência era de Jesus seguir a profissão do pai. E tem até um versículo bíblico, não vou olhar aqui onde que está agora, não vou arriscar falar também para falar versículo errado, mas o endereço da Bíblia não é errado, mas tem um versículo bíblico que fala: esse não é o carpinteiro, filho de Maria? Não está conosco seus irmãos e suas irmãs? Então Jesus era carpinteiro. O carpinteiro, ele não tinha que dar dízimo. A lei do dízimo, quando virou lei, era para os que trabalhavam com a terra, plantando, e os que mexiam com gado. O carpinteiro não tinha que dar dízimo. Então, certamente, Jesus não deu dízimo. Certamente não deu. Os apóstolos deram dízimo? Certamente não. Nós conhecemos algumas profissões de alguns apóstolos. Uns eram pescadores, outros eram cobrador de impostos, né? Paulo era fabricante de tenda. Então nenhum desses tinha que dar dízimo. A lei do dízimo era para quem trabalhava na terra, plantando e colhendo, e para quem cuidava de gado, criava gado. É para esses que era a lei do dízimo. Então, certamente, Jesus não deu dízimos, os apóstolos, que nós sabemos as profissões, não deram dízimo. Tem alguns que a gente não sabe a profissão deles. Talvez tinha alguns, né, que enquadrava dentro da lei do dízimo, mas nós não sabemos. Então, é isso. A lei, ela do dízimo, era simplesmente para quem trabalhava no campo, plantando e colhendo, e para quem criava gado. As primícias também eram do gado e dos frutos da terra. Mas as ofertas no templo, tinha oferta que as pessoas podiam dar. Nós vemos aí Jesus perto do gasofilácio, ele não estava recebendo. Quem está pensando que ele está recebendo a oferta não era para ele, não. Ele estava perto do gasofilácio e estava olhando as pessoas depositar as suas ofertas. E ele viu uma viúva que depositou uma quantidade muito pequena, mas ele viu que ela colocou tudo que ela tinha. Então ele elogiou a atitude daquela mulher. Mas ela deu porque quis dar, era voluntário. E se Jesus estava ali, elogiou a mulher que deu uma pequena quantidade de oferta, certamente Jesus também ofertava. Então a oferta, entendeu? Ela não quer dizer que seja só para quem trabalhava no campo ou quem criava gado, não. As primícias e os dízimos, sim, eram do fruto da terra e dos animais, das pessoas que criavam gado. Mas isso aí só virou lei quando Moisés, né, Deus deu a lei para Moisés, os 10 mandamentos, e depois entrou as leis cerimoniais que Moisés foi criando, é claro que orientado por Deus, e o dízimo virou lei. Mas se nós pegarmos que o dízimo ele é antes da lei, porque ele começou com Abraão, começou com Jacó, se nós pegarmos isso, nós temos que pegar também que a circuncisão, que era da lei, ela começou também antes da lei. Então, para hoje tornar um dízimo obrigatório, nós teríamos também que circuncidar nossos filhos.
nós homens, já deveríamos ser circuncidados, porque a circuncisão também começou antes da lei. Então, nós temos que entender o seguinte: é obrigado uma coisa? Seria obrigado a outra também. É obrigatório o dízimo? Seria obrigatório também a circuncisão. A guarda do sábado só virou lei com a lei de Moisés, quando Deus deu os 10 mandamentos. Mas a guarda do sábado, os versículos que é usado pelas pessoas que guardam o sábado, é usado inclusive que Deus descansou no 7º dia. Mas se Deus descansou no 7º dia, então também, se isso é base para falar da guarda do sábado, então o sábado também, a guarda do sábado também começou antes da lei. Então ela deveria ser aplicada também agora no período da graça, que é o período da igreja. Mas nada disso nós somos obrigados. Agora, nós sabemos que a igreja, ela precisa de nossa ajuda. Ela precisa de recursos para poder se manter. Uma vez que construiu o templo, tem que ter dinheiro para manter as despesas do templo, né? Tem que ter dinheiro. Então nós temos que ofertarmos, né? Quanto que vai ser? É de acordo com o nosso coração que nós devemos ofertar, e ofertar com alegria e com generosidade. Nós temos que ofertar com generosidade. Se você pode ofertar muito, oferta muito. Oferta 10% do seu salário, que é o dízimo? Não, oferta 20%. Você pode ofertar 30%? Oferta 30%. Os 70% que está sobrando para você, dá para você manter tranquilo. Você tem uma firma, ganha muito dinheiro, oferta 30%, oferta até mais, né? Agora, se você não tem condição de ofertar nem 10%, porque dízimo não existe, dízimo obrigatório não existe. Na igreja, no período da igreja, não tem dízimo. Aí vai falar, não, mas Jesus falou em Mateus 23, ele falou dos dízimos. Jesus viveu o tempo da lei e estava falando para judeu ali. Entendeu? Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum falou em dízimos. É citada a oferta. Então você pode ofertar muito, oferta muito. Se você pode ofertar pouco, oferta pouco, mas com alegria. Oferta uma quantidade que não te deixa em dificuldade para cumprir as suas obrigações que você tem, pagar suas contas. Oferta pouco, mas oferta com alegria, sem te prejudicar. E sem medo de você ser punido, ser castigado, se você não der. Porque quem não dá o dízimo não está roubando a Deus, nem vai para o inferno por isso. São os pastores que falam isso. Mas é mentira, isso aí não é. Malaquias 3:10 que é citado ali, se você pegar Malaquias todo, não está falando do povo, das nações gentílicas. Está falando do Israel, as nações dos judeus. E principalmente ali dos sacerdotes, que hoje são representados pelos pastores. Não é o membro da igreja. Mas nós precisamos de entender isso, que a igreja precisa de oferta, precisa de colaboração. Agora, se o pastor está querendo ficar rico, entendeu? Quer ficar rico, quer ficar milionário, quer comprar jatinho, quer comprar avião, não é mesmo? Quer comprar helicóptero, carro importado, então vai trabalhar, vai jogar na loteria. O crente não joga na loteria não, mas o pastor que fica querendo enriquecer, querendo ficar milionário, joga na loteria, quem sabe, uma hora ele ganha, né? Eu não jogo, eu aprendi a comer aquilo que vem da mão de Deus. Eu não jogo nada, jogo nenhum. Eu já não jogava quando não era crente, entendeu? Não tinha costume de jogar. Às vezes, uma vez ou outra, quando não era crente, os caras falavam, faz uma fezinha, que fé, coisa nenhuma. Mas às vezes eu fazia, não valia nada, só ajudava o outro a ganhar. Depois que eu aceitei Jesus, eu me converti de verdade. Eu aprendi a comer na mão de Deus. Deus cuida de mim. Agora eu não espero também bênção que não é prometida para mim. Não.
Se a bênção não é para mim, eu não vou esperar que seja para mim. Eu vejo na Bíblia lá, tem milhares de bênçãos, mas não é tudo para mim. Tem bênção lá que não é para mim. Então, eu tenho que entender essas coisas. Não é ficar cobrando de Deus. E, porque eu dou o dízimo. Olha, a Bíblia, ou melhor, a Bíblia, os pastores falam que se você não der o dízimo, Deus permite o devorador atacar você. Você vai bater o carro, você vai adoecer, seu filho vai adoecer, porque você não deu o dízimo, e os pastores e o devorador vai atacar você. Mas se você der o dízimo, Deus tem promessa de repreender o devorador. E aí, eu te pergunto, e quem é fiel no dízimo? Não bate o carro? Quem é fiel no dízimo não fica doente? Quem é fiel no dízimo não toma prejuízo, não toma, quem sabe, não cai em golpe, né? Não é assaltado, não perde seu celular por causa de um roubo, né? Então, isso aí não tem base. Tudo isso nós estamos sujeitos a acontecer. O devorador na Bíblia é gafanhoto, é um inseto. Não é demônios, como a gente aprendeu que é demônios. Não é demônio. Eu sei que, provavelmente, eu vou ser criticado por isso. Tem um preço a pagar para quem fala a verdade. Eu aprendi do jeito que fui ensinado e agora eu aprendi a verdade e eu tenho que falar a verdade. Mas eu continuo contribuindo. Eu contribuo com uma quantidadezinha razoável. Eu sou motorista aposentado, né? Eu já aposentei há 20 anos, todo mundo sabe que vai caindo o benefício da gente, e eu aposentei há 20 anos atrás, mais de 20 anos, aposentei em 2001, nasceu em 2000, aposentei em 2001, nasceu em 2024, entendeu? Mas eu continuo contribuindo, porque eu sei que a igreja precisa. Tem coisas, às vezes, que você vê que está gastando sem precisão lá, mas não é eu que estou na direção, e que Deus tem misericórdia deles, né? Não cobra por causa de usar o dinheiro do pobre, o dinheiro de pessoas que estão andando a pé, para comprar carro importado, comprar carro caríssimo. Que Deus tenha misericórdia deles, né? Para comprar avião, com dinheiro de lavadeira, com dinheiro de motorista de táxi, dinheiro de motorista de ônibus, dinheiro de pedreiro, de carpinteiro, entendeu? Que Deus tenha misericórdia deles. Mas eu continuo contribuindo. E até quero acreditar que a igreja que eu congrego é uma igreja séria. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Esse é o assunto de hoje. Jesus não dava dízimo não porque ele não quis dar. É porque a lei não era para ele. Ele era carpinteiro. Carpinteiro não teria que dar dízimo. Carpinteiro não teria que pagar. Pescadores, apóstolos não deu, porque os apóstolos, os que a gente sabe, uns eram pescadores, outros cobradores de imposto, né? E, então a gente não tem, de todos, a gente não tem a profissão deles. Se tinha algum que era criador de gado, eu acredito que não. Se tinha algum que era agricultor, trabalhava com a terra, esses certamente deram dízimo no período da lei. A lei acabou. Jesus cumpriu a lei. Não é porque a lei perdeu valor. A lei perdeu valor para nós, gentios. Para nós, gentios, para nós da igreja, nós nunca tivemos debaixo da lei. Nem no tempo da lei, os gentios não eram sujeitos à lei, né? Os judeus continuaram a dando dízimo, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo. Os judeus continuaram até o ano 70, por aí afora, aproximadamente, porque tinha templo e tinha sacerdote. O templo foi destruído nos anos 70 e ninguém mais deu dízimo, nem os judeus. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Mas continua contribuindo com a sua igreja. Continua ofertando, ajudando a sua igreja. Mas procura congregar numa igreja séria. Tá? Uma igreja séria. A Bíblia, você precisa ler ela o máximo. Estudar a Bíblia.
estude a Bíblia. Bem, eu sei que eu vou ser criticado, alguém vai falar, mas que isso? Não, eu estou falando o que está na Bíblia. Não dá prazo de ler as outras referências que falam dos outros tipos de dízimo, para os levitas, para os órfãos, não dá prazo de falar, mas todos eles implicam as mesmas classes de pessoa. Aqueles que produzem da terra e aqueles que criam gado. Deus abençoe vocês, até a próxima.